Bem, a abertura do segundo dia da edição nacional de Security Leaders trará um tema profundo para o início dos debates, né? A sinergia e a colaboração entre CIO, CISO e CEO. Como essas áreas podem trabalhar em conjunto para melhorar a segurança sem engessar o negócio? Uma pergunta interessante. E para esse debate funcionar muito bem, nós convidamos executivos com visões e atuações diferentes. Assim, teremos um talk show rico na discussão, comandado pelo professor e partner de Cybersecurity da EY, Marcos Sêmola. Por gentileza, Marcos Sêmola, vamos recebê-lo. Muito bem-vindo, como vai? Vamos agora, então, convidar, né, um timaço. Atenção, aplauso ao final da composição do time aqui na Arena. Ela tem mais de 25 anos de carreira, é presidente do conselho da 2W Ecobank e da Biolab Farmacêutica. Conselheira no Iguatemi, o nome dela é Ana Karina Bortoni. Temos o CIO e CTO no grupo ReHap, Paulo Farroco, e também o Deputy CISO e diretor de estratégias de cybersecurity da Natura & Co, Tiziano Benetti. Então, recebamos Ana Karina, Paulo Farroco e Tiziano Benetti. Muito bem-vinda. Por favor, acomodem-se. A Graça de me cumprimentar nossos convidados. Graça, por favor. Então, uma boa discussão. Vamos ao tema. Sim, em primeiro lugar, agradecer a vocês, né? Hoje, tantas coisas, tanto trabalho, estarem aqui num fórum de segurança, quando, na verdade, vocês... Essa não é a pauta diária de vocês, né? Mas acho que hoje todo mundo, de certa forma, está envolvido com isso. Então, não tem como, né, a gente não pensar em segurança. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou estar aqui, mas hoje o mediador mudou. Marcos Sêmola, meu parceiro, vai conduzir esse bate-papo e eu vou estar aqui acompanhando as perguntas. Nós temos aqui... Depois, por favor, coloquem mais uma vez aqui o nosso número de WhatsApp aqui no telão. E vocês da plateia podem me mandar perguntas pelo WhatsApp e vocês que estão pela internet, temos aí na nossa plataforma um espaço para vocês também mandarem perguntas. Marcos Sêmola, eu gostaria que você abrisse aqui o nosso bate-papo, trazendo um cenário de como a gente pode avançar e melhorar essa comunicação entre essas áreas. Ótimo, obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos vocês. A gente começa um dia com um tema muito interessante, um tema que possivelmente atrai a atenção de todos os presentes, independente da sua função e da função que você exerça, né? Nós temos aqui reunidos um representante, uma CEO, um CIO e um CISO. Funções importantes para uma empresa, profissionais que têm uma agenda com as suas particularidades, porque são funções que têm escopos diferentes. Mas antes de falar da relação entre essas funções, eu queria dar um passo atrás e falar um pouco de um conceito que deveria pautar as relações humanas, as relações comerciais, que é a percepção de sucesso, né? A percepção de sucesso, ela está muito alinhada à capacidade de se definir e gerenciar expectativas. Isso acontece no relacionamento, acontece numa relação de empregado e empregador, acontece numa relação entre funções distintas de uma mesma empresa. Só que essa capacidade de definir e gerenciar expectativas, ela depende de um elemento importantíssimo, que é a capacidade de comunicar. Se nós não formos capazes de comunicar bem com nossos interlocutores, nós estaremos distorcendo a expectativa, a sua intenção de gerar expectativa, e possivelmente, com o decorrer do exercício da sua função, você vai frustrar aquela expectativa. Há um descasamento
entre o que se entrega e o que se espera receber. Esse costuma ser um problema da sociedade e também é um problema corporativo. Então eu gostaria muito de aproveitar a presença desses 3 profissionais em 3 diferentes funções para fazer uma espécie de sessão de psicanálise coletiva. Ontem eu falei que era uma DR. Uma Amanhã DR. vamos ter uma DR aqui de manhã. E que, na verdade, num formato bem solto, leve, nós pudermos ouvir deles as suas expectativas, em suas respectivas funções, de tal maneira que todos os presentes possam se enxergar nessas funções e, quiçá, sair daqui com uma percepção de que dá para melhorar, de que a gente consegue melhorar a nossa comunicação com os nossos interlocutores. Uma vez melhorando, as expectativas vão estar melhor alinhadas e, portanto, a probabilidade de sucesso ao desempenhar essas funções, ela tenderá a melhorar e aumentar. Essa é a ideia. Vamos começar então com a Ana? Por favor, Ana. A gente pode girar várias vezes isso, tá? A gente pode ir numa direção, depois voltar, porque eu tenho certeza que você tem expectativas que talvez difiram do que ele lá na ponta, ou o Ticiano como CIO tenha, e a gente vai voltar até a gente tentar encontrar um meio do caminho, tá bom? Tá ótimo, gente. Primeiro eu queria agradecer, obrigada, Graça, pelo convite. É muito interessante falar sobre esse assunto aqui. Talvez eu posso ser fora da curva, mas esse assunto me interessa bastante, eu acho que tem que interessar cada vez mais as organizações. Você colocou hoje eu atuo em conselhos, né? Eu sou presidente de conselho de 2 empresas e estou no conselho de outras 2, fui CEO até pouco tempo. Então, esse tema é muito importante. E o que acontece? Quando a gente fala, é muito estratégico, muito interessante a Fancy falar de transformação digital, falar de digitalização da organização, trazer novas tecnologias, contar toda essa história. Mas o papel do conselho e do CEO, do top management, mas começando pelo conselho. O conselho ele tem que apoiar a sustentabilidade, a evolução da organização. Então, o conselho tem o papel de olhar a estratégia, de trazer essa transformação, mas também tem o papel de olhar os riscos, de monitorar os riscos de uma organização. E riscos de cyber fazem parte desses riscos que o conselho tem que monitorar. E você também tem comitês específicos de conselho sobre esse tema. Então, o ponto que você colocou, Marcos, de você trocar dentro da organização e trazer o expertise é muito relevante. E não adianta também você pensar, então, para isso, eu vou colocar no conselho um super expert de cyber, senão você vai ter um conselho de 30 pessoas, até você trazer o super expert de cada tema. Então, o conselho tem que saber fazer as perguntas corretas e ter as pessoas, ter esse diálogo próximo com as perguntas corretas, tanto no conselho, quanto no comitê, quanto nas discussões de diretoria. E levar isso também para uma comunicação na organização, porque você tem que trazer essa cultura de risco. E essa cultura de risco requer levantar esse tema na organização como um todo. Então, o diálogo é fundamental, a comunicação interna é fundamental, e este tema na agenda do Conselho é crucial. Perfeito. Bom, a Ana já chutou a bola, né? Deu o kick-off aqui na nossa conversa, já mostrando que o assunto é relevante, entender a estratégia de TI, entender como segurança pode suportar ou viabilizar os planos, não só da tecnologia, mas os planos de negócio, né? Eu queria passar a bola agora para o Paulo, depois a gente vai girar várias vezes. Fala um pouquinho, Paulo. Eu diria que você está no meio do caminho, né? Porque você tem uma relação com o conselho, deve receber inputs do CISO, né? Também. Por favor, comenta para a gente. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Graça, super obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E é mais ou menos isso mesmo, a gente está no meio do caminho. E você falou de comunicação, de sucesso. Para começar a estabelecer uma boa comunicação e sucesso, você tem que ter um jargão comum. Acho que muitas vezes a gente não tem um jargão comum que você consegue conectar a segurança, o tema super importante da segurança, com o próprio conselho, com o próprio CEO. Uma outra coisa que eu acho que
ajuda muito a obter esse sucesso são pautas e reuniões recorrentes. Porque segurança da informação, se fica muito sem tema, a impressão que dá é que ninguém está olhando para aquilo com a importância devida. E se tem uma pauta fora da pauta, é que teve uma crise. Então, a melhor coisa que você tem é ter reuniões recorrentes, com uma matriz de responsabilidade clara e com um jargão comum que as pessoas entendam-se partícipes do assunto. Porque muitas vezes o que acontece é que você afasta o diálogo porque as pessoas não se sentem partícipes, porque não entendem do assunto. Então, você alcançar um jargão comum para você conseguir isso é muito importante. E isso tudo tem que estar coroado aí, acho que, por um ambiente colaborativo, né? Ou seja, o ambiente colaborativo provê, né, o terreno ideal para que isso floresça. Conselhos e CEOs não podem ter surpresas em relação à segurança da informação, né, de forma nenhuma. Então, eu acho que o nosso papel está em como é que a gente intermedia isso tudo, sem sermos os cavaleiros do apocalipse, né, e sem trazermos as notícias relevantes e sérias quando elas precisam. Né? Isso é uma arte que você tem que calibrar com cada CEO, cada conselho e cada time, né, que tem que se sentir também prestigiado e escutado. Paulo, você usou duas palavras que me chamaram a atenção, que são o jargão e a arte, né? O jargão está intimamente conectado com a necessidade de comunicar melhor, né? O jargão é um instrumento da comunicação, e a arte é uma maneira lúdica de dizer o quão complexo é transmitir para as pessoas com quem você se comunica o que de fato você quer comunicar, né? A comunicação é uma barreira natural. Pois não. Vê se você desligou. Sem alô, alô? Oi. Agora sim. Eu ia dizer, só te cortando e tentando complementar o seguinte: acho que o papel da Ana, a figura da Ana de uma CEO, acho que a pior coisa que tem é você não saber se aquilo é sério, o quão sério e quanto que deve entrar naquilo. Quer dizer, se você não tem o jargão, a comunicação, a forma mais inclusa de fazê-lo, como é que parece que você coloca o conselho ou o próprio CEO num canto, assim, o que eu faço? Então, assim, nosso papel está justamente aí. E a comunicação, desculpa, Graça, a comunicação ela tem um papel fundamental, né, para o tal sucesso corporativo a que eu me referi no início. Só que eu quero dar um passinho atrás. Além da dificuldade de comunicar a que eu me referi, a gente primeiro tem que definir bem o que comunicar. E talvez a gente tenha que resolver esse problema primeiro. Porque eu me recordo de uma palestra recente que eu fiz, onde eu procurei ir lá na pedra fundamental do negócio. Os negócios, tipicamente, estão interessados em 3 grandes indicadores: a receita, o fluxo de caixa e a lucratividade. Talvez esses 3 indicadores estejam muito na sua pauta, junto com outros. Estou pegando 3, né? Não há razão nenhuma para nenhuma outra função da empresa não ser direcionada por esses 3 indicadores ou alguns outros mais. Então, o que eu quero dizer é que todo o trabalho, todo o esforço do CIO e do CISO tem que, de alguma forma, tocar nos indicadores que têm relevância para o conselho e para os CEOs. Porque se não houver uma relação de causa e efeito, você pode estar, de fato, investindo sua energia em algo que não tem a relevância que o negócio, como entidade maior, precisa. E aí a gente cai, eu vou deixar você agora falar rapidinho, não, mas falar disso. A gente cai numa armadilha muito comum dos CISOs, que é se alimentar de indicadores de vaidade. Indicadores que fazem todo sentido dentro do universo da segurança, porque parte da gestão de riscos, mas que por falta de habilidade em criar essa correlação entre o que ele faz e produz com o que o negócio precisa que seja feito e produzido, ele cai no vazio, ele cai no tempo desperdiçado. Tiziano, por favor.
Obrigado, Um Marcos. pedido aqui para todos falarem um pouquinho mais próximo do Do microfone, microfone, por tá. favor, até por conta do áudio para a internet. Obrigada. Legal. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Graça. Dia. Muito bom estar aqui novamente. Piramidando um pouco em cima de tudo isso que foi dito. Claro, para comunicar, tem um pré-requisito, né? Comunicar eficientemente tem um pré-requisito que é confiança. Né? Quer dizer, a reputação de quem comunica é muito importante para que a mensagem chegue. Né? E confiança vem quando a gente conhece um pouco o propósito daquela pessoa na organização. E eu acho que isso é a raiz de muitos dos problemas da sincronização entre a segurança, o negócio e a própria TI. Né? Que é as próprias pessoas de segurança pararem para pensar, por que eu estou aqui? Para que existe uma segurança? Eu estou aqui porque segurança é tecnicamente sofisticado, eu adoro isso? Não, não é por isso que você está aqui. Você está aqui porque existe uma operação que gera receita e bom fluxo de caixa e que pode ser interrompida por problemas de segurança e afetar esses indicadores que, no fim das contas, são o que importam para a empresa. Né? E é fácil de entender quando você transporta isso para um universo menor, para o nosso. Né? Imagina que você tem uma lojinha de tinta ou uma padaria. O que te importa no fim do mês? Sobrou dinheiro no fim do mês no caixa para eu tirar daqui e pagar as minhas contas pessoais? No fim das contas, qualquer negócio tem esse objetivo. Então, entender esse propósito, eu acho que é o primeiro passo. Então, segurança existe para quê? Para evitar que um problema de segurança afete a top line e a bottom line e o caixa, obviamente, né? Você gasta rápido, mais rápido do que você ganha, você mata o caixa, por mais que gerenciamento seja lucrativo. Então, acho que entender esse propósito é a raiz. E a hora que as pessoas se sincronizam nesse propósito, né? A hora que você consegue comunicar isso e dizer assim, olha, eu estou aqui para não prejudicar a sua top line. É isso que eu estou fazendo. Né? E o que é que prejudica a sua top line? É uma série de riscos. Né? Então, não é uma coisa que está acontecendo agora, é uma coisa que pode acontecer. Né? Então, eu estou aqui para atuar nesta frente e monitorar, junto com você, qual o nível de risco para a sua top line tomar uma pancada ou não. E eu acho que parte daí, parte dessa linha. E é uma autocrítica que todos nós de segurança precisamos fazer. A gente pensa nisso. Né? Às vezes, a gente está responsável de segurança por uma empresa que é uma fábrica e que fabrica um produto que é absolutamente commodity. Né? Se você parar para pensar, tem pouquíssima informação crítica numa empresa dessa. O que importa ali são os sistemas que controlam a fábrica. Né? Aí a gente vai e pede para o CEO um baita programa caríssimo de classificação de informação e evitar vazamento. Isso não vai mudar nada na top line daquela empresa. Você deveria estar procurando resiliência. Por outro lado, se você trabalha com a segurança de uma empresa que trabalha com dados, né, um birô de crédito, por exemplo, aí você vai pedir um baita investimento de OT. Sentido algum. Não há sentido algum numa coisa dessa. Você precisa entender o que é que efetivamente põe em risco a sua top line e trabalhar nesse sentido. Então, essa veia, né, de qual é o meu propósito, né, eu identifico entendo o seu propósito, entenda o meu propósito, isso vai trazer confiança e vai fazer com que a comunicação flua. Já temos aqui algumas perguntas. Ana, eu sei que você ia comentar, mas até é bom que você tenha pego o microfone, porque a pergunta é para você. Então, você pode fazer seu comentário e aproveitar e responder ao Jefferson Pires Maes, do Parque Tecnológico de Itaipu. Obrigada aí o pessoal que está nos acompanhando pela internet. Aqui também podem começar a me mandar perguntas. Olá, Graça e amigos, excelente painel. Os CEOs estão por dentro e entendem realmente as atuais necessidades da segurança? O quanto você, Ana, acha que isso é importante? Obrigada aí pela... Acho que tem um pouco do que eu ia falar também. Isso tem que estar na agenda da organização como um todo. Não, vem dos dois lados. Você tem que ter uma discussão... Eu acredito muito uma governança bem feita. E a governança de segurança da informação faz parte dessa governança bem feita. Então, na hora que você está dentro de um squad discutindo um novo produto, você tem que ter o olhar
de segurança da informação nessa discussão do novo produto. Então, não é uma discussão só do conselho e do CEO, tem que permear a organização como um todo. O CEO, o conselho, os duas cadeiras que eu tive recentemente, assim, você tem que... você não pode ter surpresa. Você não pode ter surpresa. Vai ter. Surpresa você pode saber que vai ter, por isso você tem que ter plano de contingência. Mas você pode não ter tanta surpresa. Então, é importante, queria reforçar a cultura desse tema dentro da organização. Também o CISO ajudando ao negócio, porque tem uma coisa no final de tudo que chama User Experience. Não adianta nada você fazer uma coisa que é super segura, que não tem como usar. Então, essa combinação dos dois pontos de vista, onde você pensa, eu vou dizer, quem está desenvolvendo um produto tem que ter trazer o expertise do impacto disso, e também o CISO pensar que tem que ter um user experience nesse sentido. Isso está no dia a dia da empresa, não é só o CEO e o conselho. Tem que ser o dia a dia da organização. Mas você sabe, Ana... Alô? Você sabe, Ana, que o que você está dizendo é um dos pontos que eu estava pensando, que se você educar as pessoas em volta do tema, ele fica muito mais democrático, né? Então, as pessoas... Então, não importa o nível, a pessoa passa a participar porque efetivamente entendeu, né? Então, o exemplo que me vem na cabeça, assim, mais próximo, foi a própria LGPD. Se você voltar 3 anos atrás, sei lá, 4 anos atrás, era um bicho diferente, ninguém sabia o que era aquilo, tinha 1000 fantasmas, e de que ia ser uma coisa gigante, etc. E hoje em dia é uma pauta quase de rotina, né? Se fala de LGPD de uma forma absolutamente natural, quer dizer, a educação, o nivelar da comunicação e tudo isso foi intrínseco, aquilo permeou a companhia e hoje é rotina, né? Então, o que já foi uma coisa absolutamente nova e que as pessoas tinham um medo enorme do impacto que poderia causar, hoje já está institucionalizado, vamos dizer assim, né? Eu acho que o nosso papel é tentar fazer isso com mais frequência, de mais temas, evitar surpresas, né? Trazer a rotina da conversa de segurança da informação não como uma coisa ameaçadora, mas um alerta, né? Uma precaução. Eu gostaria de costurar um pouco do que foi dito, estou falando perto, costurar um pouco do que foi dito, tentando extrair como uma espécie de to-do list, porque afinal de contas a intenção é que essa conversa meio desestruturada, né, porque está solta, ela possa produzir algumas ações daqui. O que a gente pode extrair nesse momento? Primeiro, de que o Conselho entende que riscos de segurança representam um componente importante da avaliação de risco do negócio e que, portanto, o Conselho utiliza para tomar decisões. O Conselho quer isso, percebe o valor disso. Muito bem. Nós também, ao ouvirmos Paulo e Tiziano, vimos que as funções representadas por eles não são um fim em si mesmas. Elas têm um propósito, que foi uma palavra bem usada aqui, que é atender às necessidades do negócio. Só que isso precisa ser compreendido. Não basta você dizer que é uma empresa do setor A, B ou C. Cada empresa tem um modelo de negócio e produz sua receita, seu fluxo de caixa, seu lucro de uma forma. Então é preciso compreender essa relação entre os processos de negócio que produzem esse resultado, os ativos de informação que suportam a produção desse resultado, para que aí sim, CIO e CISO possam observar os aspectos de tecnologia e de segurança dos ativos que têm a relevância para o resultado. Quando houver fluidez nessa compreensão, a gente já resolveu um problema. Sabemos o jogo que nós queremos jogar. E aí a gente vai para o segundo, que é como eu vou jogar esse jogo? Quais são as ferramentas, que métodos, que frameworks, que indicadores? E aí você constrói esse jogo dentro das suas respectivas áreas, para finalmente a gente endereçar o terceiro problema, que é
como eu vou comunicar de maneira eficiente isso que eu estou fazendo. Perfeito. Aí a gente chega no ápice, eu diria, da cooperação entre essas funções. Né? Meu Ótimo, entendimento. Sêmola. Já me sinalizaram aqui, né, a gente começa... Esse assunto é fascinante, mas eu, como mediadora aqui, olhando para as perguntas que estão chegando e para o tempo, me preocupo bastante em atender a plateia. Então, Sêmola, vamos fazer assim. Eu vou trazendo aqui, pontuando, para ver se a gente consegue fazer aqui, nesse final, aqui nessa reta final do painel, atender a nossa plateia. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, importante, do Rogério Gonçalves, que está aqui na nossa plateia. Rogério... Está ali, né? Ali atrás. Obrigada. Vocês concordam? Eu vou direcionar essa pergunta para o Ticiano. Você concorda com a premissa de que segurança precisa estar mais inserida no contexto de gestão de risco das organizações? A visão de risco deveria nortear o plano estratégico de segurança? Eu sei que ontem você acabou não conseguindo estar aqui, mas esse foi um tema muito também explorado aqui. O quanto que segurança tem que estar próxima de risco. Eu recentemente estive numa mesa redonda, onde a gente estava avaliando exatamente isso, Ticiano, e o quanto, muitas vezes, a segurança não está atrelada a risco. Então, tem o risco operacional, tem uma turma olhando o risco operacional, e o risco de segurança hoje, o risco cibernético, é um risco de negócios, e, muitas vezes, a segurança não está inserida nesse risco. Então, como é que você vê isso? Bom, primeiro, concordo totalmente que a segurança tem que estar inserida no contexto de risco, né? É isso. O trabalho, metade do trabalho da segurança é efetivamente mitigar risco, né? É lidar com esses problemas antes que eles acontecem. Deus me livre e guarde lidar com um problema desse depois que ele acontece, né? A gente sabe como é que é a rotina. 3 semanas sem dormir... É aquela pegada, né, de incidente a turma aqui crítico. conhece bem isso, então, né? Assim, mas segurança também tem um lado operação, né? Então, há mecanismos tecnológicos muito próximos da segurança que precisam rodar para dar sustentabilidade, né? Porque mitigar os riscos significa entendê-los, né, entender o impacto deles no negócio, escolher os riscos certos, mas, além disso, implantar controles, né? E depois que você implanta os controles, eles precisam rodar. Então, tem um lado de operar esses controles, porque senão fica a coisa que a Ana falou, assim, você vai só na reunião do board e o resto da empresa nem conversa com eles, as coisas não acontecem de verdade e fica só no PowerPoint, que é o grande problema, né? Então, sim, com certeza tem que estar inserido no contexto de risco. Eu já trabalho inserido no contexto de risco desde 2014, eu acho, foi minha primeira experiência com segurança fora de tecnologia, e é como funciona melhor. Mas, importante entender, estar no contexto de risco te ajuda, e de negócio, te ajuda a escolher e implantar os controles corretos para proteger a top line. Mas você vai ter que rodar esses controles para frente, então também tem um lado da operação. Perfeito. Uma pergunta aqui para o Farroco, interessante, do Alan, da ArcelorMittal, que está nos acompanhando pela internet. Obrigada, Alan, por estar aí acompanhando a nossa transmissão. Um estudo da Accenture mostra que a maioria dos CEOs não acha cibersegurança estratégica, mas percebo que, acho que hoje esse cenário está mudando. Qual a visão de um CIO sobre isso? Bom, em primeiro lugar, obrigado ele não quis perguntar nem para o CISO, nem para o CEO, né? Obrigado. Para alguém que está mais neutro na história. É mais seguro. Bom, obrigado pela pergunta. Assim, eu acho absolutamente estratégico pelo ponto que ele coloca em risco o negócio. E ele coloca o risco do negócio não só nas 3 pontos que você falou, mas tem um 4º ponto que é reputacional, que esse é quase que incalculável. Sem dúvida alguma. Então tem um outro tema, que também é tema de CEO, também é tema de conselho, pensar como é que eu guardo a reputação, o nome, o trademark da minha empresa, né? Impactos no top line são péssimos, e quando eles acontecem, mas se você pensar, é capaz de você se recuperar. E às vezes uma mácula que fica na marca, ela não sai nunca mais. É muito difícil você tirar,
né? Tem que passar algumas gerações para você limpar aquele nome. Então, assim, do meu ponto de vista, eu acho absolutamente estratégico e tem que estar na pauta das discussões, com certeza. E eu vou apimentar, você adora essa palavra, né, Graça? Apimentar um pouco essa conversa, Fogo chegando no no final, parquinho. que é o seguinte, nós falamos de 3 indicadores, você trouxe um quarto, que sem dúvida alguma é onipresente, que é a reputação, mas tem ainda outros que vão ganhando importância à medida que se tornam ativos mais expostos aos efeitos de um ataque cibernético, por exemplo, que são as vidas humanas. Os negócios estão automatizando, convergindo IT ou OT, fazendo com que potencialmente um ataque cibernético produza um comportamento anômalo numa máquina e essa máquina mate o operador. Então, a superfície de dano potencial a um negócio provocado por um incidente cibernético ou de segurança da informação, a que eu prefiro me referir assim, amplia-se com o tempo, né? Com certeza. Então, é indiscutível. O assunto tem que estar na pauta. Eu diria o seguinte, eu adoraria trabalhar numa empresa com essa CEO, com esse CISO e com esse CIO. Vamos criar uma startup agora, Sêmola. Porque parecem ter a visão do modelo. Tem que funcionar assim. Olha que startup, né? Maravilhosa. Joyce Santana está com a gente aqui da Petrobras. Obrigada, Joyce, por nos acompanhar. Olá, amigos, parabéns, excelente evento, Graça. Já ouvi muitos executivos dizendo que os CISOs, por exemplo, precisam falar a mesma língua do CEO. O que você acha, Ana? Eu te fiz essa pergunta, né, Ana? Estávamos no outro congresso. O que é isso, Ana? Precisa falar a mesma língua? Isso deu gancho, obrigada, Joyce. Porque eu queria falar aqui, eu queria desafiar um tema que você disse para a gente ir além. A gente tenta quebrar, aqui é o negócio, aqui é o CISO, aqui é o CIO e tudo. Cara, o negócio somos nós. O negócio somos nós. Se a gente não encarar este tema como de negócio, não funciona. Não tem um negócio onde dá o resultado e é outro lugar onde faz a defesa. Não. O olhar de um conselho, o olhar de um CEO como é que você entrega o melhor resultado, com a melhor experiência para o cliente, com a melhor segurança. Você tem que ter esse equilíbrio. Então, assim, você tem que trazer a segurança, mas tem que trazer a experiência do cliente. Você tem que trazer o resultado. O resultado vem quando você não perde porque teve um ataque. Então, essa lógica vai muito além da colaboração. A gente ter na cabeça que não existe aquela turma do negócio. Não, o negócio somos nós. Essa é a mensagem que eu queria passar. Ana, você passa num momento ótimo, que está chegando no final do painel, né? Exato. Eu adoro falar, fazer analogias. É um time de futebol. O técnico, o estrategista daquele time, ou o presidente do clube, tem um objetivo que não deveria ser diferente do goleiro, do lateral, do artilheiro, do banco, porque todos deveriam trabalhar, cada qual com a sua especificidade, porque tem zonas de campo diferentes e funções diferentes, mas todas pensando num objetivo comum: proteger o bottom line, proteger o top line, proteger a reputação, né? Produzir os resultados que o negócio se comprometeu com investidores, né? É isso. Acho que a gente chegou num lugar comum. Né? Infelizmente, pode ser rápido aí, mas já levantaram aqui para mim. Eu vi a plaquinha. E as mensagens aqui. Tem uma figura que traduz um pouco isso que o Sêmola falou, que é o barco, né? Então tem um cartoon que eu vi uma vez, que é um barco, e aí tem um furo no barco entrando água do lado de lá, e o pessoal na outra ponta falando assim: não se preocupa que o furo é do lado de lá. Ótimo. Então, é isso. Perfeito. Estamos todos no mesmo barco do negócio. Perfeito. Para finalizar, a Renata Salino Dancar mandou um recado aqui importante, está nos acompanhando. Graça, sugiro que no próximo vocês tragam também um CFO. Ok. Está aceito o desafio. Boa. Muito bom, gente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Sêmola, Ana, Ticiano, Farroco, foi excelente. Obrigada a vocês pela audiência e todos que estão aqui nos acompanhando ao longo do dia. E vamos dar prosseguimento, palmas, né, para o nosso painel sensacional. Muito obrigada.